Segunda, 4 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Acabou a 22ª rodada no Campeonato Brasileiro e depois da nossa primeira derrota em casa, é a primeira depois de muito tempo, o que poderia ser pior ficou ali mais ou menos, né? A gente teve a diferença diminuída em apenas 1 ponto para o segundo colocado e tudo continua estável para o Botafogo em relação à primeira posição no Campeonato Nacional. Agora teremos uma longa parada devido à data FIFA, mas vamos ver como foram os jogos nesta rodada e avaliar o que poderá acontecer na próxima. Próxima rodada, o jogo é fora de casa para o Botafogo e o Palmeiras jogará em casa contra uma equipe que é mais fraca. Dito isso, temos que conseguir algo muito difícil, que é vencer o nosso adversário fora de casa. Tudo, mas tudo mesmo a respeito desta rodada do Campeonato Brasileiro e a próxima avaliando os jogos nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar agora o seu FGTS, vou te dar a dica da Ágil. Como você pode fazer para antecipar? Eu vou deixar o link do telefone da Ágil aqui no primeiro comentário e vocês vão clicar e vão tirar todas as dúvidas com a equipe especializada. Entre em contato agora e tirem todas as suas dúvidas. E vamos para os resultados da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e a primeira rodada depois de muito tempo. Eu venho falar com vocês após uma derrota do Botafogo e é chato. Nós não estamos acostumados a derrotas, né? O Botafogo esse ano tá deixando a gente tá deixando a gente bem, graças a Deus que seja isso ad eterno agora, mal acostumados em relação aos resultados, mas a gente perdeu para o Flamengo no estádio Newton Santos. Vamos aos resultados desta rodada, faltando ainda um jogo que acontecerá entre São Paulo e Coritiba. Vamos aos jogos. Goiás 0, Internacional 0, jogo que aconteceu na Serrinha. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. E nesse jogo do Atlético Mineiro, o Hulk tomou o 3º cartão amarelo e o Jamerson também tomou um cartão. Esses dois jogadores estão fora do jogo que acontecerá contra o Botafogo na próxima rodada. O Hulk, até mesmo a torcida do Atlético está bolada com ele, porque depois dele declarar torcida para o Botafogo, ele foi ali suspenso de uma maneira bizarra, foi questionado nas redes sociais sobre esse cartão amarelo. A nossa derrota, Grêmio 2, Cuiabá 0, vitória do Grêmio que cresce na tabela de classificação, mesmo com um time que é ali meio estranho, o Grêmio continua ali na parte de cima da tabela. É um adversário que vai lutar até o final. O Grêmio vai lutar até o final e isso mostra a força da equipe gaúcha. Fluminense 1, Fortaleza 0. Esse gol do Fluminense aconteceu ali nos acréscimos. A equipe das Laranjeiras continua forte como mandante no Campeonato Brasileiro. Corinthians 0, Palmeiras 0. São Cássio salvou a bola no último lance ali. Praticamente poderia ter dado a vitória para o Palmeiras e acabou com isso, empatando e segurando a equipe palestrina que conseguiu tirar apenas 1 ponto. Diferença para o Botafogo. Dos males, o menor. Cruzeiro 0, Red Bull 0. O Cruzeiro em uma fase ruim. O Red Bull também oscila demais a equipe de Bragança Paulista. Duelo ali de equipes que estão na luta contra o rebaixamento. Bahia 0 e Vasco 0. Esse jogo eu quero falar mais sobre ele no almoço com o TF. Não sobre essa partida porque não tem nada a ver com o Botafogo, mas sim um fato. A expulsão do jogador do Bahia, até coloquei no meu Instagram ontem, idêntico ao lance do Bruno Henrique. A cotovelada que ele deu no Cuesta e depois a cotovelada que ele dá também no JP Galvão. No Newton Santos, apenas cartão amarelo. Na Fonte Nova, cartão vermelho. Critérios, como são escolhidos, o que acontece? É a CBF, é o futebol brasileiro. Não caiam na pilha de flamenguistas, hein? De não poderem reclamar da arbitragem. Não caiam nessa pilha que os flamenguistas querem fazer com a nossa torcida há muito tempo. Não caiam nesta pilha. É isso que eles querem, que a gente fique caladinhos, só eles que possam reclamar das arbitragens. Não caiu nessa pilha. Dentro do almoço com o TF deu falar mais sobre esse tema. América Mineiro 2, Santos 0. O Santos, olha, tá flertando muito com o rebaixamento. E acontecerá ainda hoje São Paulo e a equipe do Coxa. Vamos à tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder. A diferença do Palmeiras diminuiu em 1 ponto. Eram 11, agora são 10 e com uma rodada a menos. Faltam 16 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e 48 pontos em disputa. Então o Palmeiras tem que tirar essa diferença que tem para o Botafogo em 16 rodadas. A equipe do Grêmio
com a vitória que aconteceu e com o empate do Palmeiras, se a equipe do Renato Gaúcho vencer o jogo a menos, chegará ali a 42 pontos e estará a 9 pontos do Botafogo. Então a diferença continua muito estável em relação à equipe do Renato Gaúcho. Flamengo em quarto lugar com 39, Fluminense em quinto com 38, o Bragantino em sexto com 36, o Atlético Paranaense em sétimo com 34, o Fortaleza em oitavo com 38, o Atlético Mineiro em nono com 31, Cuiabá em décimo com 28, o São Paulo em 11º com 28, o Cruzeiro em 12º com 26, na 13ª posição o Corinthians com 26, na 14ª o Inter com 26, na 15ª o Goiás com 25, na 16ª o Bahia com 22, 17ª, dentro da zona do rebaixamento, o Santos com 21, na 18ª, o Vasco com 17, na 19ª, o América Mineiro com 16 e na lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe do Coritiba. O América Mineiro que vem de 2 vitórias consecutivas. Eu já estava dando a equipe mineira como uma rebaixada no Campeonato Brasileiro e conseguiu 2 êxitos consecutivos e isso meio que dá uma moral ali para a equipe do Bustos, né, do treinador argentino. O América Mineiro que na sequência venceu 2 times paulistas, venceu a dupla Sansão, né? Tanto o São Paulo quanto o Santos em sua casa. Isso mostra que a equipe mineira voltou a ter uma força jogando em seu estádio e agora vamos ver como será essa recuperação. Lembrando que América Mineiro e Vasco, essas equipes têm um jogo a menos. E outro ponto que é importante, essa partida acontecerá lá no estádio do América Mineiro, onde o Botafogo vai enfrentar essa equipe também fora de casa, mas é um jogo que se a gente quiser ser campeão, tem que vencer. O Santos afundado numa crise bizarra, eu acho que dessa vez vai ser difícil o Santos escapar de um rebaixamento. O Vasco da Gama também não consegue, apesar de estar jogando um pouco melhor, não consegue ter ali uma arrancada, segue dentro do Z4, a 5 pontos da primeira equipe, está fora da zona de rebaixamento que é o Bahia, mas o Vasco tem um jogo a menos, então tem essa situação. O confronto entre Vasco e América Mineiro, eu acho que vai ser aquela partida, né, de quem vencer vai dar aquela sobrevida. Mas eu vejo hoje a briga contra o rebaixamento a partir do Cruzeiro. Do Cruzeiro para baixo, todo mundo ali tá arriscado a cair para a segunda divisão. Cruzeiro, Corinthians, Inter, Goiás, Bahia, são times que realmente hoje brigam contra o rebaixamento. Pelo título, coloco Grêmio, Palmeiras e o Botafogo. O Flamengo, apesar de ter vencido a gente, eu não coloco a equipe da Gávea como candidata ao título. Vamos ver a sequência dos próximos 3 jogos do Flamengo para entender se foi um acaso o que aconteceu no sábado, se realmente mostrarão uma força, né? Estão a 12 pontos da gente ainda. Perdemos a chance, né, de matá-los no último sábado. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e essa rodada tá muito desmembrada, né? Passando aqui para vocês por causa da data FIFA. Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo não acontecerá no Maracanã. Acontecerá no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo, porque o estádio Mário Filho estará fechado devido ali às obras de uma busca por uma melhoria no estado do gramado. E também nesta próxima rodada do Campeonato Brasileiro não teremos nenhum jogo no domingo por causa da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. As partidas acontecerão aos domingos. Nós teremos então na quarta-feira 2 jogos. As 2 equipes estão na final da Copa do Brasil e foi feito o quê? Um desmembramento que coloque tanto Flamengo e São Paulo jogando no mesmo horário, né? Então nós teremos Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Não sei se o Flamengo vai com o time titular nesse jogo, porque tem final da Copa do Brasil no domingo. Não sei o que o São Paulo ele vai fazer, né? Apesar dessa folga que vai acontecer devido à data FIFA, não sei como será o procedimento do Flamengo. Se vai colocar um time titular contra o Coritiba. Esse jogo aqui vai pegar fogo porque o Santos, se não vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro, a equipe da Baixada Santista começa realmente ali a falar que vai ser rebaixada. Se o Santos não vencer em casa, a situação fica bem complicada. Esse aqui é um pré-duelo da semifinal da Sul-Americana. No Couto Pereira, outro jogo de desesperados. Essas partidas que eu tô falando agora, na quinta-feira. Coritiba e Esporte Clube do Recife. No estádio Nabi Abichedi, Red Bull e Grêmio. Se o Grêmio não vencer o Red Bull, entra já naquela situação de não vai brigar pelo título brasileiro. Mas se o Grêmio vence o Red Bull, já coloca uma pressão em cima do Botafogo, que nesta rodada tem um jogo dificílimo fora de casa. Então quem tá ali na luta contra a gente, essa rodada
é aquela que eles olham assim, o Botafogo tem chance de tropeçar. São 3 rodadas que o Botafogo tem na sequência de 3 adversários grandes do futebol brasileiro. Foi o Flamengo, que infelizmente nós não ganhamos. Tem o Atlético Mineiro, que vocês vão ver que é o último jogo da rodada. E, para encerrar essa sequência de 3 jogos dificílimos, Corinthians. O Botafogo tem que jogar com humildade, tem que jogar com foco total em todas as partidas. Nós vimos o que aconteceu sábado. Erros táticos levaram com que a gente perdesse o jogo. Claro, sem falar da arbitragem. Estou falando da responsabilidade do Botafogo. Na Arena Pantanal, Cuiabá, que desde que Deivinho explicou como fazia para vencer o Cuiabá, não venceu mais ninguém. Cuiabá e América Mineiro, essa partida na sexta-feira. Também na sexta-feira, jogando um dia antes da gente, Palmeiras e Goiás. A tendência é que o Palmeiras vença o Goiás nesse jogo, também numa sexta-feira. Então, teoricamente, o Botafogo entrará em campo com uma diferença de 7 pontos, né? O Palmeiras, se vencer o Goiás, que eu acho que vai acontecer, vai diminuir a diferença para 7 pontos e jogará uma pressão para a gente. E nós encerraremos a rodada com uma partida contra o Atlético Mineiro. Avaliando tudo isso, o Palmeiras tem um jogo mais fácil entre as equipes que estão ali no G4. O Botafogo e o Grêmio têm jogos difíceis fora de casa, porque o Red Bull é um adversário chato dentro da sua casa, e o Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro dentro da arena do Atlético Mineiro, que é um estádio novo para todos, a pressão vai ser grande e o gramado não é bom. E o Flamengo tem um jogo que não dá pra gente entender como que funcionará contra a equipe do Atlético Paranaense. Tudo pode acontecer nesse jogo. Dito isso, vencer o Atlético Mineiro seria um resultado que teríamos que comemorar absurdamente, porque nesta rodada o Botafogo tem jogo difícil, jogo complicado. Na outra, no outro final de semana, só para vocês ficaram ali preocupados com esse jogo contra do Palmeiras, o Palmeiras vai jogar fora de casa antes de um duelo da Libertadores contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, antes do jogo contra o Boca Juniors. Então, já imaginando a 24ª rodada, se o Grêmio não vencer, Red Bull maravilhoso, porque no confronto entre Grêmio e Palmeiras, a gente vai torcer pro Grêmio por empate. Por quê? A diferença deles, eles não somariam tantos pontos nessas 2 próximas rodadas, fariam 50% dos pontos. O Palmeiras eu acho improvável que não vença o Goiás. O time do Goiás é muito fraco fora de casa. Então eu acho improvável que o Palmeiras não vença esse jogo. E o Botafogo tem que conseguir um resultado inesperado, que é vencer o Atlético Mineiro para compensar a derrota em casa contra o Flamengo. Seguimos naquela mesma conta, precisamos de mais 25 pontos para atingir o título brasileiro dos próximos 48 em disputa. Ainda continuamos com uma margem bem interessante. Para ser campeão, a gente não precisa de ter 50 pontos de frente. Tem que ser campeão até mesmo com empate, ganhando o número de vitórias. Mas é importante que a gente continue somando, que a gente continue fazendo nossos pontos. Mas a próxima rodada, 23ª, Botafogo tem uma partida que é difícil contra o Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, não terá o Hulk, beleza, mas é um clássico do futebol brasileiro. O Palmeiras será um confronto fácil dentro de casa, se perder ponto. Aí vai ser algo maravilhoso pra gente, porque entraremos na rodada sabendo o que aconteceu, o Botafogo terá essa vantagem, sabendo tudo o que rolou na rodada entre os nossos rivais, e o Grêmio tem uma partida que se quiser o título brasileiro, tem que vencer o Red Bull fora de casa. E o Flamengo, vamos entender o que vai acontecer. Acho que entra como favorito contra o Furacão, que não é o mesmo time fora de casa. Então, uma rodada complexa. A 23ª rodada vai ser uma rodada muito complexa em relação ao Botafogo. E lembrando também, que eu até esqueci de falar, que tem Vasco e Fluminense. O jogo provavelmente aqui em Volta Redonda. Tamo junto, gente. Beijo, tchau, tchau e fui. Essa rodada vai pegar fogo. Valeu!